Palavra de hoje, palavra muito séria, onde nós estamos aqui e a gente, de certo modo, envergonha com algumas pregações que a gente ouve por aí. Pregações estas vergonhosas que nos deixam tristes. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo... Livro de Gálatas, capítulo 6, corrigindo. Capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas naquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Olha aí, por quê? Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Jesus nos fala muito bem da lei da sementeira e nós tomamos ao pé da letra essa lei de origem universal divina, essa lei oriunda do próprio Deus, que é a lei da ação e da reação, da causa e de efeito, que Deus não vai descer aqui na terra. Se eu vou fechar a porta um pouco, eu estou voltando. Deus não vai descer aqui na terra e vai punir ninguém. Deus não se compraz em destruir aquele município, aquele estado. Deus não vai mandar uma enchente, uma catástrofe. Deus não vai mandar um ciclone, um tsunami. Deus não vai fazer isso. Ele não vai mandar um tornado, uma tormenta. Ele não vai mandar uma alta erupção de vulcão, para que uma lava destrói o condado, o município inteiro. Ele não faz isso. Nós estamos debaixo da lei de causa e efeito. Aí aparece alguém pregando: eu tive uma visão, Deus me mostrou a terra toda sendo destruída, Deus me mostrou muita morte, Deus me mostrou muita tragédia depois do carnaval. Isso é palhaçada, isso é ridículo. Isso se chama terrorismo espiritual. Eu sempre estou combatendo essa parte como teólogo, eu estou sempre combatendo essa parte dentro da Escritura, também, o principal. É dentro da Escritura. Porque o que o homem semear, isso também se fará. Está lá no livro de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6. Portanto, tudo isso que vocês estão vendo aí, tragédias, enchentes, mortes, desastres, isso não é Deus que está fazendo isso. Isso é o próprio homem. Se hoje eu desmato uma floresta inteira, eu estou desequilibrando
o ecossistema. Eu estou exterminando todas as formas de vida e dentro dessas formas de vida, cada um tem uma função de equilíbrio dentro do sistema ecológico. Cada um tem uma função. Então, estou destruindo tudo. Eu vou pagar por isso. Carnaval. Eu não preciso profetizar para você tragédia pós-carnaval. Que a tragédia vai existir. Porque a espécie vivente já vai para o carnaval, a maioria, abre-se aspas, ele já vai sob efeito de droga. Ele já vai com o intuito de matar, roubar e destruir. Ele já vai com o intuito de estrupar, já vai com o intuito de tudo de ruim. Então as pessoas que de bem, eles nunca devem procurar essas festas. É porque Deus castiga? Não. É a lei de causa e efeito. Se eu estou saindo do meu lar, se eu estou saindo do meu aconchego, se eu estou deixando a palavra, eu estou indo para um campo minado, onde eu sei que no meio dessa festança toda, mulheres seminuas, embriagadas, drogadas, se Deus abrisse a visão espiritual dos telespectadores em casa, ou se Deus abrisse a visão espiritual de quem está ali, eles virão formas espectrais, sombrias. Sim, espíritos ruins que tomam formas de sapo, metade homem, metade sapo. Espíritos horrendos ali pulando e dançando. E em cada ato sexual, sim, o espírito também sofrendo daquele orgasmo animal que está acontecendo ali. Que eu sempre falei do mundo espiritual. Então não é preciso dizer que Deus falou. Hoje estamos vivendo, sempre vivemos a lei de causa e efeito. Por que desceu fogo e enxofre sobre Sodoma? Ação e reação. Sodomia, pecado, blasfêmia, idolatria, covardia, maldade. Então, o próprio homem, Deus só deixou as circunstâncias agirem. Quando o povo de Deus foi para o cativo e ficou lá 400 anos na Babilônia, Deus deixou, simplesmente deixou. Não é Deus que mandou os anjos virem ferir tudo, não. Então nós temos que pararmos de colocar Deus como sanguinário, nós temos que parar de colocar Deus como uma divindade terrorista, uma divindade que mata. Quem está se auto-exterminando é o próprio homem. Se alguém roubou, vai pagar para o seu roubo. Se alguém matou, vai pagar para o seu crime. A gente está cansado de ver isso aí. Ação e reação é a maior lei universal que se pode existir. Que Deus não se compraz. Olha aí, Deus não se compraz com esse estado de miséria, com esse estado de calamidade pública, de tragédia, de morte. Nós temos um exemplo aí. Imagina as tragédias, as mortandades que passou Belo Horizonte ou alguns estados brasileiros, e, no entanto, talvez muitas pessoas dessas mesmas famílias vão estar lá, na festa do carnaval. Ação e reação, aplicabilidade da lei da sementeira. Você planta espinho, você vai colher espinho.
Aí você pergunta, mas por que eu tenho 30 anos de ministério? Por que eu tenho 10 anos de ministério e nenhuma bênção vem para mim? Nenhuma porta se abre para mim? Porque você está lá como fofoqueiro espiritual. Você está lá falando da vida dos outros. Ação e reação. O materialismo bruto, o capitalismo bruto, o seu corpo vai ficar lá. Tiago fala isso. O seu corpo apodrecerá junto com as suas riquezas. Isso quer dizer o quê? Você verá em espírito o seu corpo apodrecer até chegar aos ossos. Você sentirá o mau cheiro do seu corpo. Aí só depois que aquela equipe de resgate, que nem sempre é uma equipe de luz, mas permissível por Deus, que vai te resgatar e você vai para a morada das sombras até a ressurreição. Você vai ficar sofrendo lá. O suicida, se ele foi programado para viver aos 60, 70 anos, se ele tira a vida aos 40, ele vai ficar repetindo a cena do suicídio até completar a idade dele habitual. Aí depois é ele com Deus, aqui sem julgamento. É o que vai acontecer, ação e reação. Então, qual a mensagem de hoje? Qual a sugestão que eu deixo aqui hoje, como pastor, como teólogo, como observador, como antropólogo, como observador? Não faça mal para ninguém. Trate bem todos. Proteja os animais, proteja o planeta. Porque tudo isso que está acontecendo, toda essa desordem, todo esse ato de destruição, não é Deus, é o próprio homem. Não vai lá para o altar falar abobrinha, falar que Deus mostrou, eu estou vendo isso. Aí você inventa uma série de língua estranha. De Lamanai, de Lamachaia, de Catalabai, eu estou vendo. Mentira, não tem nada disso. Porque nós sabemos que daqui para frente é tudo para pior. Isso aqui é o maior manancial profético que existe. Isso aqui é a maior profecia que existe. São as maiores revelações, os maiores atos proféticos estão aqui dentro. Já está tudo pronto. Você não tem que ouvir profecia da boca de ninguém. É mentira. Porque a nossa própria inteligência que Deus nos deu já nos dá para perceber isso. Então temos cuidado. Porque Deus é santo. A santidade de Deus é indiscutível. Deus é o centro de tudo. Deus é o universo, com todos os planetas dele, inclusive a Terra e todas as formas de vida. Eu já disse aqui, vidas marítimas, vida nas matas, só nas matas há trilhões e trilhões de vidas. Antigamente achava-se que no fundo do mar tinha mais formas de vida do que nas florestas. Hoje a ciência descobriu que nas florestas tem mais vidas, fungos, algas, insetos de várias espécies. Deus está acima de qualquer religião, Deus está acima de qualquer placa denominativa. Nós estamos no meio de Deus, porque Deus é tudo.
Se Deus é o próprio universo, não acontece nada no universo sem que Deus o queira. Eu já disse aqui, não cruza um bólido no espaço. Não passa um cometa entre as estrelas. Não se explode uma estrela sem que Deus o queira. Não se abre um buraco negro sem que Deus o queira. Então, por isso que eu digo com muita propriedade que Jesus Cristo, Ele é o governador supremo do planeta Terra. Governador espiritual. Ele é o nosso governador espiritual. Por que os milagres estão escassos? A mentira que entrou no tempo. O capitalismo entrou no tempo. Hoje se mente com a palavra de Deus, se mente com Jesus Cristo. Os próprios anjos de Deus ficaram revoltados, queriam intervir para tirar o planeta de óbito, destruir tudo. Quando Cristo foi para o suplício. Mas quando os anjos viram que Deus estava em silêncio, eles abaixaram suas espadas, que eles vieram para destruir tudo, eles queriam destruir tudo. É essa a mensagem de hoje, é essa advertência, faça o bem. Porque a lei de ação e reação de causa e efeito, ela está em todos os lugares, em todas as religiões, todas as diversidades religiosas. Não fique condenando a religião de ninguém. Você não sabe de nada que se processa dentro delas. Apenas procure em fazer o ID. Apenas procure levar a mensagem cristã a toda a nação, a todos os povos. Preocupe só em levar a mensagem, entregar. Ela vai impactar alguém, ela vai acertar em alguém. Não condene, porque muitas vezes você tem uma nora, você tem um genro, que ele é espírita, que ele é candomblecista, mas ele está fazendo mais o bem que muitos cristãos com a Bíblia na mão. Porque mais vale um bom ateu do que um falso cristão com a Bíblia na mão. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa nos abençoar com toda a sorte de bênção, que o Espírito Santo, aquele que Jesus falou, eis que eu subo a teu Pai e vou rogar para vocês, eu vou rogar um outro Consolador, quer dizer, ele como Consolador estava subindo, eu vou rogar um Consolador para que fique com vós, para vos convencerdes do pecado, mas pouco está adiantando, mas ele está conosco aqui. Eu sempre digo que Deus não está na terra da forma que você pensa. Ele está na terra, no sol que aquece a nossa pele. Ele está na terra, na chuva que desce. Ele está nas florestas salpicadas de orvalho. Ele está nos frutos. Ele está no alimento que ingerimos, nas nossas vestes. Ele está nas bondades, na simplicidade dos animais. Deus está em tudo. Ele está em todos os movimentos celestiais. Ele está em todos os mundos espirituais. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Amém.